Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum Bíblico. É novamente um gosto tê-lo aí desse lado para nos acompanhar em mais um programa. Se está connosco pela primeira vez, então fique a saber que pode participar neste fórum semanal, onde poderá ver respondidas as suas perguntas sobre algum tema ou assunto da Bíblia, ou quem sabe, ver esclarecida alguma dúvida ou alguma dificuldade que tenha ao ler e ao estudar o texto bíblico. É este o propósito deste fórum, procurar responder às perguntas que nos são enviadas, porque queremos, para cada pergunta, trazer até si uma resposta. E agora que já sabe o propósito deste programa, deixo o convite para nos enviar a sua questão ou as suas questões sobre qualquer tópico ou temática da Bíblia, e para o fazer é muito simples. Basta enviar a sua pergunta ou a sua dúvida para o nosso e-mail programas@novotempo.pt, anote bem, programas@novotempo.pt, ou então através do telemóvel enviando uma mensagem para o WhatsApp ou SMS para o número de telefone 933 93 92 91. Seja de uma forma ou de outra, mencione sempre o nome do programa, no caso, Fórum Bíblico. Saiba também que pode assistir a este programa na televisão, no canal 186 da Mel ou então no YouTube da Novo Tempo, se assim o preferir. Pode igualmente ouvir na Rádio RCS em 91.2 FM para a região da Grande Lisboa. E para o programa de hoje, selecionamos e agrupamos 3 perguntas, todas elas sobre uma expressão que é muitas vezes referida na Bíblia. Quer saber que expressão tão frequente é essa? Então não mude de canal, nem de frequência no seu rádio, porque vamos ficar já a saber que expressão é essa. E para nos então ajudar a responder às perguntas no nosso Fórum Bíblico de hoje, temos connosco Artur Machado, licenciado em Teologia, que, como sempre, nos vai ajudar a compreender com mais clareza o assunto, em concreto de hoje, e a expressão bíblica que será o foco das nossas perguntas deste fórum. Olá, Artur. Olá. Muito obrigado pela sua presença, uma vez mais connosco. E avançamos já para a primeira pergunta hoje do nosso fórum. E a primeira pergunta é: por que é que a Bíblia fala tantas vezes em temer a Deus? E aqui temos a expressão tão frequentemente utilizada na Bíblia. Qualquer pessoa pode encontrar esta expressão. Temer a Deus, o temor do Senhor, o temor de Deus, são expressões que vão aparecendo muitas vezes no texto bíblico. Os especialistas definem o medo, e muitas vezes as pessoas pensam que esta expressão temer a Deus, aliás, no texto grego do Novo Testamento, o grego é phobos, de onde vem a nossa expressão fobia. E os especialistas definem, portanto, o medo como sendo uma percepção que nós temos a partir de uma ameaça, ou seja, percepcionamos uma ameaça, desenvolvemos uma reação, que é uma reação de medo. Essa reação pode ir desde o simples arrepiar de pele, como nós costumamos dizer, até coisas mais fortes, como o pânico ou o terror. Mas o que é que a Bíblia quererá então dizer com esta expressão, o temor de Deus? Convém nós irmos ao início, e no início, no livro de Gênesis, quando nós lemos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós percebemos que Adão e Eva desfrutavam de um relacionamento com Deus sem qualquer problema. O problema começa quando o ser humano resolveu seguir um caminho diferente daquele que o Criador lhes tinha proposto. E no capítulo 3 do livro de Gênesis nós vemos que a primeira reação que Adão tem à presença de Deus, depois de eles terem pecado, como a Bíblia menciona, foi terem medo. Ele próprio diz: ouvi a tua voz no jardim e escondi-me, tive medo, escondi-me. E é aqui que realmente começa a haver entre o ser humano e Deus, depois da condição pecadora, começa a haver um problema com a presença de Deus, com o sobrenatural. Há uma passagem bíblica, um relato bíblico muito interessante acerca disto, que é Jacó. Jacó foge do seu irmão Esaú, sabemos que ele enganou o pai para ter o direito de primogenitura e, consequentemente, claro, roubou a primogenitura ao irmão e ele tem que fugir. Tem que fugir porque o irmão não ficou muito contente e há o risco de haver ali um homicídio. Então, os pais enviam-no para um território mais longínquo. E Jacó, a caminho, ele vai repousar-se num determinado sítio. Nesse sítio ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê que há uma escada que vem do céu à terra e por essa escada os anjos de Deus sobem e descem. Quando Jacó acorda desse sonho, o texto bíblico diz assim, no capítulo 28 de Gênesis, versículo 17: temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus,
é a porta dos céus. E, portanto, aqui temos este Jacó. Ele tem medo do irmão, vai a fugir do irmão, mas naquele momento ele é assaltado por uma outra circunstância. Ele sabe que fez mal. E, portanto, diante do sentimento da presença de Deus, eu não diria que é um medo, mas é como nós iremos ver um sentimento de respeito. Aliás, a expressão temor de Deus ou temor do Senhor, estas expressões que aparecem na Bíblia, têm de ser sempre analisadas em relação com o seu contexto. É o contexto que vai determinar qual é o significado que nós podemos dar realmente a essa expressão. E porquê? Porque a Bíblia fala que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa e, portanto, ele não deveria ser percepcionado como uma ameaça. Ele não deveria ser percepcionado causando o pânico ou causando o medo. Porém, não deixa de ser verdade que o ser humano, agora afastado dessa presença contínua de Deus e limitado pela sua própria condição pecadora, tem esta percepção do sobrenatural como uma ameaça, como algo que pode colocar em causa a sua própria sobrevivência. E daí que se desenvolve este sentimento. É verdade também que a consciência culpada proporciona isso, porque o ser humano percebe que não está em condições, não cumpre com os critérios, com aquela que é a vontade de Deus e, portanto, sente-se afastado. Sente-se afastado de Deus e daí acontecer isso. Mas há uma passagem bíblica que eu gostaria que tomássemos muita atenção nela, e é a passagem de Êxodo capítulo 20 e versículo 20, que vai aparecer aqui no nosso ecrã. E esta passagem é elucidativa. O povo de Israel está no Sinai, Deus aparece sobre o Monte Sinai, ninguém vê, mas o Monte Sinai treme, há fumo que sai do cimo do Monte Sinai e, portanto, o povo de Deus está ali e reparem o que diz Moisés. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Há aqui duas vezes a palavra temor. Numa primeira vez Moisés diz não temais, ou seja, podemos traduzir desta maneira, não entrem em pânico, não tenham medo. Não é necessário ter medo de Deus. Aqui é óbvio. Mas depois ele diz, Deus veio para vos provar para que o seu temor. E aqui como é que nós podemos traduzir esta expressão temor? Para que o seu respeito, esteja sobre vós. Para que vocês percebam que Deus é completamente outro. E como Deus vem para propor uma aliança, como Deus vem para propor, portanto, um concerto a fazer com o seu povo, então é necessário que as pessoas tenham esta percepção. Deus veio para vos propor algo de bom, algo de útil, mas é para levar a sério. Não nos esqueçamos que este povo tinha sido escravo no Egito e, portanto, eles estavam habituados a um tipo de relacionamento que Deus não queria de forma alguma replicar no seu relacionamento com eles, mas, como o próprio texto bíblico nos indica, por vezes eles eram avessos a seguir aquilo que eram as orientações divinas. Daí esta dupla expressão. Não tenham medo, não há necessidade de vocês terem medo de Deus, mas respeitem naquela que é a sua vontade. E isto vai ser uma constante na Bíblia. Por exemplo, no livro de Jó, diz-se justamente que o patriarca Jó, logo no capítulo 1, no versículo 1, diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus. E desviava-se do mal. E esta expressão temente a Deus, ou seja, que respeitava a Deus, que levava Deus a sério, desviava-se do mal. Aquela pessoa que leva Deus a sério, muitas vezes é conotada na Bíblia com o temente a Deus. Não significa que tenha medo. Claro. É porque era uma pessoa muito próxima, não é? Era uma pessoa próxima de Deus. E também o Salmo 111, por exemplo, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que é sábio sabe quem é Deus. Aquele que é sábio respeita a vontade de Deus. Vive em consonância com essa vontade. Tem um comportamento ético relacionado justamente com essa vontade. E aqui temos, portanto, para já,
como é que o contexto bíblico nos pode ajudar cada vez que nós temos esta expressão, o temor do Senhor. Muito bem, penso que ficou claro. Quero agora aproveitar para lhe apresentar o Guia de Estudo da Bíblia intitulado Evidências. Acredito que para muitos dos que nos estão a ouvir e a ver o título deste manual seja até familiar, Evidências. Ele é da autoria do Dr. Rodrigo Silva e contém 14 lições, sendo que cada uma delas tem como ponto de partida uma pergunta. E o seu estudo irá conduzi-lo na reflexão e na compreensão da resposta a essa mesma pergunta, um pouco à semelhança do que nós fazemos aqui no Fórum Bíblico. São propostas 14 perguntas, como por exemplo, podemos crer na Bíblia? Afinal, Deus existe? Ou por que sofremos? Entre tantas outras, algumas das quais que podem ser, talvez, quem sabe, as suas também. Pode pedir agora mesmo este guia de estudo de forma totalmente gratuita, enviando-nos uma mensagem para o número 933 939291, solicitando o guia de estudo Evidências, e receberá um exemplar igual a este na morada que nos indicar. E antes de conhecermos a segunda pergunta no fórum de hoje, chegou o momento para um curtíssimo intervalo. Regressamos dentro de breves instantes. Não saia daí. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Estamos de regresso ao programa Fórum Bíblico. Hoje estamos a responder a perguntas relacionadas com a expressão temer a Deus, uma expressão que aparece muitas vezes na Bíblia e que já vimos na primeira pergunta de hoje, como é muito importante entender o seu significado correto. Responder às suas questões sobre a Bíblia e o seu conteúdo é o objetivo deste programa e, por isso, se tem alguma dúvida ou alguma pergunta que precise de um esclarecimento ou de uma resposta, poderá enviar para o nosso e-mail essa pergunta, programas@novotempo.pt, ou então por mensagem no WhatsApp ou SMS para o número 933 939291, repito, 933 939291, mencionando o nome do programa. Contamos, como habitualmente, com a presença do teólogo Artur Machado, para que, sempre que for possível, dar uma resposta neste espaço às suas perguntas. Vamos avançar para a segunda pergunta, depois de termos visto a importância de conhecer o significado e o sentido da expressão temer a Deus. A segunda pergunta penso que vai um bocadinho ao encontro e aprofunda um bocadinho o significado. Neste caso, o que é que o temor do Senhor não é? Não é. Ora bem, nós já começamos por responder, não é? A Bíblia não deseja que com esta expressão, o temor do Senhor, a pessoa tenha medo de Deus no sentido de recear pela sua presença, de recear pela sua aproximação. Nesse sentido, nós não devemos ter. Porém, é verdade que a presença de Deus infunde sempre algum temor. E ela infunde sempre algum temor porque ela está relacionada com um outro aspecto, uma outra característica de Deus, que é a sua santidade. A santidade significa que Deus é o completamente outro. Ora, como nós mencionámos há pouco, o ser humano, enquanto ele viveu portanto, na sua relação com Deus, na sua relação de confiança, enquanto ele não quebrou essa confiança, ele vivia na mesma esfera. Ou seja, não tinha razão de ele próprio ver Deus como um inimigo. Ele relacionava-se com Deus. Porém, depois do pecado, o ser humano passou a uma esfera diferente. E entre a santidade de Deus e a natureza pecaminosa do ser humano, existe realmente um fosso que é muito difícil de ultrapassar por parte do ser humano. E o ser humano, cada vez que enfrenta a santidade de Deus, ele tem medo. Há até um livro muito interessante de Søren Kierkegaard que ele escreveu, que tem um título sugestivo, Temor e Tremor. E realmente, às vezes, na Bíblia, infelizmente, os dois andam juntos. Há uma frase que eu gostaria que nós pensássemos bem, que é uma frase de relevo, uma frase importante para quem nos ouve e quem nos vê, poder perceber esta questão do temor que eu vou colocar aqui. E, portanto, temer a Deus significa ter a percepção da sua santidade. Cá está. E o que é a santidade? Da alteridade de Deus e da pureza divina. E é aqui que se choca realmente essas duas perspectivas, se chocam essas duas perspectivas do ser humano. A condição pecadora humana e a condição de santidade e de pureza divina. Isto é, quando o ser humano tem uma visão de Deus, ou quando ele sente que Deus está mais perto, ele percebe o quanto ele está mais longe, ele percebe o quanto ele se afastou da perspectiva divina. E é isto que provoca realmente esse sentimento que pode infundir
muitas vezes o medo. Mas este temor de Deus não deve ser percepcionado justamente de uma parte negativa. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de um outro salmo, o Salmo 2. O Salmo 2, no versículo 11, ele vai dizer assim: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Cá está a tal associação que Søren Kierkegaard fez entre temor e tremor. Mas de forma alguma temos aqui uma questão negativa. Servir ao Senhor. Esta é a condição do ser humano. O ser humano é um servo de Deus no bom sentido, ou seja, ele procura realizar aquela que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus traz realização, felicidade, bênção à sua vida. Mas ele serve ao Senhor com temor, ou seja, ele serve ao Senhor com a consciência de que procura ir ao encontro da expectativa divina. E, portanto, ao servi-lo com temor, ele serve-o com respeito. Ele sabe diante de quem ele está. E, portanto, percebe que tem um determinado caminho a fazer. Mas isso não impede a alegria, que é a outra parte deste versículo, deste Salmo 2. E, portanto, servir ao Senhor implica estar alegre na sua presença. E estar alegre na sua presença significa também que eu percebo que ele é o completamente outro, mas que ele quer realmente relacionar-se comigo. E isso conduz-me à humildade. Eu percebo realmente qual é a minha verdadeira dimensão. Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de justiça, Ele é o Deus que procura o meu bem e, portanto, nesse aspecto eu também o devo adorar. E esta é outra dimensão. O temor de Deus não impede a adoração, pelo contrário, proporciona a adoração. O profeta Jeremias vai dizer justamente isso. No capítulo 32 e no versículo 39, Jeremias diz: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Ou seja, Deus promete regenerar o ser humano, dar um novo coração e dar uma nova mentalidade. Deus promete colaborar na transformação do ser humano para que novamente as duas vontades estejam alinhadas. E cá está, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. E isto porquê? Dar um novo coração? Porque o povo de Deus era propenso à idolatria, era propenso a desviar-se do caminho de Deus. Muitas vezes a Bíblia diz que eles tinham um coração dividido. Daí que Deus diz: eu vou-lhes dar um novo coração. E, portanto, a presença de Deus estimula, favorece este encontro entre Deus e o homem, na procura de que o ser humano, temendo a Deus, não tenha medo dele, não fuja dele, pelo contrário, se aproxime. Satisfação. Muito bem. Penso que ficou claro percebermos o que não é o temor do Senhor. E a terceira e última pergunta agora vai ao encontro do que é. E a terceira pergunta que nós temos para colocar no programa é o que significa, em termos práticos, temer a Deus. Já respondeu um pouquinho, mas agora sistematizando o que é, como é que de forma prática, claro, o ser humano pode temer a Deus. Há vários aspectos que podem ser sublinhados. O primeiro aspecto é dizer assim: eu faço as minhas decisões tendo em consideração as orientações, os princípios, os valores que Deus me proporciona para a minha vida na sua palavra. Isso significa temer a Deus. Temer a Deus significa isso, significa, portanto, agir de acordo com a sua vontade. Não significa apenas prestar-lhe culto, não significa apenas adorá-lo, mas significa obedecer-lhe, submetendo-lhe cada aspecto da minha vida. Em segundo lugar, significa que não devemos de forma alguma entristecê-lo. É interessante que várias vezes a palavra entristecer é aplicada àquilo que o homem faz para com Deus. Sobretudo o apóstolo Paulo. Várias vezes no Novo Testamento ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E o homem pode entristecer a Deus justamente quando foge das suas orientações, quando vai contra essas mesmas orientações, porque ao fazer isso prejudica-se a si próprio, prejudica o seu meio e traz consequências muitas vezes que ele próprio não consegue remediar. E logo, esta expressão entristecer é uma expressão relacional. E eu compreendo isso, porque na minha vida de todos os dias, quando eu entristeço aqueles que eu amo, eu sinto-me penalizado.
Portanto, temer a Deus tem este aspecto prático. Eu não posso, de decisão livre, ir contra a sua vontade. Eu não devo ir contra a sua vontade. Por outro lado, podemos traduzir isto de uma maneira positiva. E é isso que nos vai levar à terceira frase que eu escolhi para o nosso programa de hoje. E essa terceira frase é: temer a Deus significa fazê-lo feliz. Nós sabemos o que é fazer feliz. Nós procuramos trabalhar na felicidade dos outros, por exemplo, quando nós lhe oferecemos qualquer coisa à pessoa que amamos, quando nós correspondemos às expectativas da pessoa que amamos, quando nós somos sensíveis às necessidades da pessoa que amamos, nós fazemos a pessoa feliz. E, portanto, esta é uma constante da Bíblia. Deus sente-se feliz quando Ele olha para o ser humano e percebe que o ser humano, dentro das suas limitações, dentro da sua condição, vai ao encontro daquilo que Deus espera dele. Podemos, por isso mesmo, definir o temor a Deus como o amor a Deus. E isto talvez as pessoas não estejam à espera, porque temer a Deus na Bíblia está diretamente relacionado com o amor e com a obediência. Por exemplo, o livro de Deuteronômio, no capítulo 10, nos versículos 12 e 13, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames. E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E aqui temos uma expressão de integridade, completamente. Tu ames a Deus completamente. Não há ninguém, nenhum cônjuge que aceite que o seu companheiro, o seu marido ou a sua esposa o amem a 90%. O amor é total. Ou é, ou não é. E, portanto, temer a Deus, muitas vezes na Bíblia, tem esta conotação. É a conotação de amar a Deus. E Moisés sublinhou isso neste texto de Deuteronômio. E o paralelismo que eu encontro entre este texto de Deuteronômio, por exemplo, e aquilo que o sábio Salomão escreve no livro de Provérbios, no capítulo 16 e no versículo 6, mostra que o temor a Deus corresponde a amá-lo e ser-lhe fiel. E ele diz assim, Salomão: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. E, portanto, o temor de Deus serve de prevenção ao mal. E aqui temos aspectos práticos pelos quais, afinal de contas, nós podemos temer a Deus. E para concluir, nós podemos, portanto, dizer, na Bíblia a expressão temor de Deus não significa ter medo dele, significa, pelo contrário, respeitá-lo, levá-lo em consideração, levar em consideração as suas orientações, a maneira pela qual ele se dirige a cada um de nós. Significa amá-lo, significa agir para com ele de maneira a que neste relacionamento, já prejudicado pela condição pecadora, porém eu possa fazer aquilo que está na minha possibilidade, que é de me aproximar o melhor possível da sua vontade. Fazê-lo feliz. Muito obrigado, Artur, pela explicação clara e ao mesmo tempo também muito profunda, com que nos ajudou a perceber o significado destas expressões, temer a Deus, temor do Senhor, temor de Deus, que aparecem tantas vezes na Bíblia e que de facto é importante nós percebermos o real significado, porque a nossa relação com Deus também vai ser bem diferente. Acredito que aí desse lado ficou também muito esclarecido sobre estas expressões e sobre as implicações práticas das mesmas na relação do ser humano com Deus, e quero aproveitar para, uma vez mais, apresentar-lhe o Guia de Estudo da Bíblia, Evidências, da autoria do Dr. Rodrigo Silva. Nele pode estudar e encontrar respostas, com base nas evidências disponíveis, a várias questões que ajudam a compreender as nossas origens e o propósito de estarmos neste mundo. Um guia de estudo totalmente gratuito, que tenho certeza que não vai querer perder. Pode pedir o seu, agora mesmo, enviando-nos uma mensagem para o número 933 939291, solicitando o Guia de Estudo, Evidências, e a nossa equipa enviará um exemplar igual a este para si. O programa Fórum Bíblico é um programa feito por si e para si, e por esse motivo queremos continuar a responder às suas questões, que pode enviar para nós. Já sabe como fazer, pode fazê-lo para o nosso e-mail, programas@novotempo.pt, ou então por mensagem pelo WhatsApp ou através de SMS para o número 933 93 92 91. Lembro que pode acompanhar este programa na televisão, no canal 186 da Mel,
no YouTube da Novo Tempo ou ainda na rádio RCS, na frequência 91.2 FM, na região da Grande Lisboa. Fechamos assim mais um Fórum Bíblico. Despeço-me de si que nos está a ver ou ouvir desse lado e porque a sua pergunta merece uma resposta, nós marcamos encontro aqui na próxima semana. Até lá, fique bem.